Fala pessoal, beleza? Dando sequência aqui à nossa série de vídeos sobre operações envolvendo frações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão. Bora para a aula? Então, começando pela multiplicação, vocês vão ver que a multiplicação e a divisão são operações que são mais fáceis de se fazer com fração do que a adição e subtração. Porque não tem que ficar com aquela neura de se o denominador é igual, se não é, se tem que fazer MMC, qual que é o mínimo múltiplo comum, qual que é a fração equivalente. Tem nada disso. Simples assim. Multiplicação de fração, você vai pegar duas frações aqui. A sobre B vezes C sobre D. Você não sabe quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, quem que é o D, mas isso aqui está representando o quê? Duas frações. Como que você multiplica? Faz A vezes C e B vezes D. Nossa, mas esse tanto de letra está complicado demais, não estou entendendo não. Isso aqui quer dizer que eu fiz o quê? Numerador vezes numerador sobre denominador vezes denominador. Multiplico os numeradores, multiplico os denominadores. Mas precisa de colocar no mesmo denominador? Não precisa. Qual que é a minha dica para multiplicação envolvendo fração? Simplifica ao máximo antes de você começar a multiplicar, porque aí a sua conta fica menor. E você não tem que simplificar o resultado no final, tá? Exemplo, então. Se eu pegar 3/5 vezes 12 13avos, tenho que multiplicar 3 com 12 e 5 com 13. Multipliquei os numeradores sobre a multiplicação, né? O produto dos denominadores. Quanto que é 3 vezes 12? 36. Quanto que é 5 vezes 13? 65. Então tá pronta a sua conta aqui, é só isso, multiplicação de fração. Facinho, né? Próximo exemplo, 2/3 vezes 21 sobre 4. Quanto que é 2/3 vezes 21 sobre 4? Multiplico os numeradores sobre, multiplico os denominadores. Produto dos numeradores sobre produto dos denominadores. 2 vezes 21 dá 42. 3 vezes 4 dá 12. Dá para simplificar? Dá para simplificar. 42 dividido por 6 vai dar 7 e 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, o resultado dessa multiplicação aqui é 7/2. Se eu tivesse simplificado isso tudo antes de multiplicar, eu não ia ter que ficar pensando qual o número que simplifica 42 e 12. Não ia ter que pensar, porque eu ia ter cortado o 21 com o 3 aqui, ia sobrar 7 aqui em cima. Eu ia ter cortado o 2 com o 4 aqui, ia sobrar 2 lá embaixo, que ia ser exatamente o nosso resultado, tá? Outro exemplo, e se eu estiver multiplicando 3 fatores, assim, ao mesmo tempo? Qual que é a minha dica? Simplifica antes de multiplicar, para você não sair fazendo 8 vezes 10 vezes 9, dividido por 15 vezes 24 vezes 5. É uma conta chata essa. Vamos simplificar para depois a gente multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. O que você tem que saber é, todo mundo que está aqui em cima consegue simplificar com todo mundo que está aqui embaixo. Não necessariamente tem que ser da mesma fração, tá? Deixa eu exemplificar aqui para vocês verem. Por exemplo, o 8 está nessa fração aqui e eu vou simplificar ele com o 24 que está nessa fração daqui. Dividir por 8 em cima e embaixo. 8 por 8 dá 1, 24 por 8 dá 3. Vou simplificar agora o 10 aqui com o 5. O 10 por 5 dá 2, o 5 por 5 dá 1. Pronto, esse 5 aqui já sumiu. Dá para simplificar mais? Dá também, ó. O 9 e o 15. Os dois dividem por 3, olha. 15 dividido por 3 dá 5, o 9 dividido por 3 dá 3. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar o que já foi simplificado, olha que beleza. O 3 aqui em cima corta com o 3 aqui embaixo, sobra 1 e 1. No fim das contas, gente, essa conta aqui, ó, horrorosa, enorme, que a gente ia ter que fazer, virou 1/5 vezes 2 inteiros vezes 1 inteiro. Olha só sobrou 1, 5, 2, 1, 1 e 1. Multiplicação dos numeradores aí vai ser 1 vezes 2 vezes 1, e dos denominadores vai ser 5 vezes 1 vezes 1, que vai dar quanto? 2/5.
Então, sempre que der para simplificar, gente, simplifica antes de operar, para você não ter que ficar depois simplificando o resultado. Porque imagina, todo mundo que a gente dividiu por todo mundo aqui, você teria que pensar isso para simplificar a sua fração lá no final, para você chegar numa fração irredutível. Então, simplifica antes de multiplicar. Beleza, e a divisão? Como que é a divisão envolvendo fração? Divisão envolvendo fração é uma multiplicação, gente. O que você vai ter que pensar? Você pega essa divisão aqui, A sobre B, dividido por C sobre D, e transforma isso em uma multiplicação, porque multiplicação você sabe fazer porque eu acabei de explicar. Como que você transforma isso? Você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que é inverso? Era C sobre D, eu troquei aonde era numerador, eu coloquei o denominador e vice-versa, tá? Então a ideia é mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Aí você vai se deparar com o quê? Com a multiplicação. Como que faz multiplicação? Produto dos numeradores sobre produto dos denominadores. Exemplos. Se eu quiser fazer 8/15 dividido por 4/5. Já até colori aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Eu tenho que pegar essa divisão aqui e transformar ela no quê? Numa multiplicação. Qual vai ser essa multiplicação? Mantém o 8/15, tá aqui, mantém a primeira fração e multiplica, olha o sinal trocando aqui, era divisão, agora é multiplicação, pelo inverso da segunda fração, ó, inverso. Era 4 sobre 5, ficou 5 sobre 4. Pronto, só operar isso aqui, né? Vou simplificar ali o 5 com o 15, vai sobrar 3 embaixo. Vou simplificar o 8 com o 4, vai sobrar 2 em cima. Então, a sua multiplicação aqui vai ser 2 vezes 1 sobre 3 vezes 1, que vai dar 2/3. Tranquilo, né? Multiplicação é tranquilo e a divisão é basicamente uma multiplicação. Exemplo 2. Se eu quiser fazer 1/5 dividido por 2/7, mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O 2/7 virou 7/2. Troquei aqui, ó, era uma divisão, virou uma multiplicação. Então, o resultado dessa divisão aqui, que eu transformei ela nessa multiplicação aqui, é 7/10, porque aqui não dava para simplificar ninguém com ninguém, essa fração aqui já é irredutível. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre multiplicação e divisão envolvendo frações. Na próxima aula a gente vai vir falando um pouquinho de potenciação e a gente fecha o bloco de videoaulas sobre frações com uma aulinha rapidinha de expressões, só para juntar tudo, tá? Até a próxima!